Você decidiu começar a investir em fundos imobiliários no ano de 2022 e agora você está obrigado a fazer sua declaração de imposto de renda, ou você já precisava fazer sua declaração de imposto de renda, mas fez investimentos em fundos imobiliários para poder maximizar a tua renda em relação ao seu trabalho ativo, colocando dinheiro para trabalhar para você, só que agora você precisa saber como declarar esse fundo imobiliário no seu imposto de renda 2023. E no vídeo de hoje eu vou desmistificar para você um passo a passo completo e detalhado de como você pode declarar os seus investimentos em fundo imobiliário no seu imposto de renda. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Para você declarar os fundos imobiliários no seu imposto de renda, é essencial que você tenha os documentos necessários para fazer sua declaração. E o primeiro documento necessário vai ser você se inscrever no canal, ativar notificações e curtir esse vídeo para ajudarmos mais pessoas a conhecer esse conteúdo, para desbravar os investimentos em fundos imobiliários na sua declaração de imposto de renda. Mas falando sério agora, você precisa dos documentos essenciais para fazer a declaração de imposto de renda de fundo imobiliário. Quais são esses documentos? O primeiro deles está relacionado ao extrato, ao informe de rendimento da sua corretora. Existem alguns informes de rendimento que são essenciais você pegar junto à sua corretora. Além disso, você precisa pegar o informe de rendimentos do administrador daquele fundo imobiliário que você está investindo. Todo fundo imobiliário tem um administrador. Fundo imobiliário X tem o administrador BTG Pactual. Fundo imobiliário Y tem como administrador a XP Investimentos. Fundo imobiliário Z tem como administrador o Credit Suisse, que tem aí o Banco Escriturador Itaú. Então todos esses administradores você vai pegar esse informe de rendimento junto ao seu administrador do fundo imobiliário. No caso, se for o BTG, você vai lá no site do BTG e pega esses documentos. Eu tenho um vídeo aqui como você pode pegar os informes de escrituradores, de bancos escrituradores, que pode te ajudar com certeza em relação a esses informes de rendimentos. Eu vou deixar aqui não só no izinho que está aparecendo aqui em cima, como também na descrição desse vídeo. Além disso, você tem que entender que os critérios de obrigação para o seu imposto de renda mudaram agora para esse ano 2023. Se você quiser saber todos os detalhes, também vou deixar um vídeo aqui, como também na descrição, para você não perder todos esses detalhes. Mostrando o passo a passo na prática para você, agora no programa de como declarar os fundos imobiliários, vem aqui para minha tela. Primeira coisa essencial na hora de declarar os fundos imobiliários aqui no imposto de renda é mostrar essa ambientação em relação ao imposto de renda. Por quê? Assim que você abre o seu imposto de renda, quando você começa a fazer sua declaração, essa vai ser a carinha, ou então não vai ter nenhum item aqui, mas você tem todas essas fichas aqui em relação à sua declaração. Para você que tinha fundos imobiliários no Réveillon de 2022, você precisa declará-los aqui nessa aba de bens e direitos, a quantidade de fundos imobiliários que você tinha em relação ao custo que você teve por comprar cada fundo imobiliário desse, como também o valor total de custo investido nesses fundos imobiliários. Coloquei até como um exemplo aqui uma forma de você declarar esses fundos imobiliários. Primeira coisa, o grupo vai ser o grupo 07, fundos, com o código 03, Fundo de Investimentos Imobiliários FI. O CNPJ que você vai informar aqui jamais será da corretora, porque você não se torna sócio da corretora e sim você passa a ser dono indiretamente do fundo imobiliário. Então, nesse caso, aqui antigamente era facultativo, na verdade até o ano passado, você colocar o CNPJ ou do fundo imobiliário ou do administrador do fundo imobiliário. Como o caso aqui desse fundo imobiliário, Iridium, tem como administrador o BTG Pactual. Então poderia botar ou um ou outro. Nesse caso, eu inclusive já gostava de fazer colocando o CNPJ do próprio fundo imobiliário, o Iridium.
A Receita Federal divulgou que você precisa colocar o próprio CNPJ do fundo imobiliário e não o do administrador desse fundo imobiliário. Então, coloca aqui o CNPJ do Iridium, coloca a quantidade de cotas que você tem, o preço que você investiu em cada uma delas, coloca o nome do administrador e o CNPJ desse administrador, ou seja, o CNPJ do BTG Pactual, e fala por qual corretora você investiu. No caso aqui foi o Inter DTVM, bota esse CNPJ também da corretora que você investiu. O Inter DTVM é a corretora do próprio Banco Inter. Então, sempre valor de custo. Esqueça o valor de mercado aqui nessa ficha de bens e direitos. Esqueça o valor do mercado em relação ao imposto de renda quando você está declarando o que você tem de investimentos em fundo imobiliário. Aqui eu estou na etapa de você investir em fundo imobiliário no Réveillon de 2022, você tinha X quantidade de fundos imobiliários, aqui no exemplo 38 cotas, então é isso aqui que você vai informar. Um item a mais que é novo do programa agora para 2023, você vai informar se é negociado em bolsa de valores ou não. Então você coloca sim ou não. A maioria que você compra na B3, na venda 100%, vai ser negociado, então coloca sim e coloca o respectivo código. Algo que eu já recomendava as pessoas colocarem na discriminação. Agora, para você ver a relevância de colocar o código, eles já estão solicitando esse código aqui. Isaac, eu não tive venda alguma, eu só fiz investimentos em fundos imobiliários. E essa é a etapa que eu vou mostrar para você agora. Além de você ter na noite de Réveillon esses fundos imobiliários, você não fez nenhum tipo de venda. Então, eu tive ali determinados rendimentos em relação a esses fundos imobiliários. Onde que se declara? Você vai aqui em relação aos fundos imobiliários e clica em rendimento isento. Agora está inclusive mais fácil. Antes ele não fazia esse grau de associação, porque ele já coloca qual o código que você tem que informar em relação a esse recebimento de aluguel desses fundos imobiliários. Então, nesse caso aqui, a gente está colocando com o código 99. Antes, inclusive, era código 26 outros. Agora, esse ano já adequaram, colocando para código 99 na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. É aqui que você vai declarar os recebimentos de aluguéis desse fundo imobiliário. Coloca o nome do FII e não do administrador. E aqui ele já sugere uma discriminação. Inclusive, eu recomendo que seja essa mesmo. E nessa aba de valor, você vai colocar o valor total recebido desses fundos imobiliários no ano de 2022, exclusivamente do ano de 2022, e o valor total. Nunca o quanto você recebeu em um só mês, a não ser que você tenha recebido só em dezembro de 2022. E nunca em relação também a 2023. Se você pegar os informes, os documentos que eu mencionei aqui no início desse vídeo, vai ter essa informação para você. Inclusive, eles são os que vão representar a informação mais fidedigna para você, porque é o que os administradores dos fundos imobiliários eles enviaram também para a Receita Federal. Quando você coloca aqui, vou colocar um exemplo, R$10, você pode não só visualizar bem, vou voltar para lá, tá bom? Rendimento isento, você vai aqui em rendimento isento, código 99, cliquei em visualizar bem direito associado. Ou também você pode apertar OK, já vai ter feito aqui a declaração, ó, item 4 de fundo de investimentos imobiliários. É assim que se declara se você apenas fez investimentos em fundo imobiliário e não vendeu. Agora, se você fez qualquer tipo de venda com fundos imobiliários, aonde você vai declarar essa informação é aqui nessa ficha da declaração, na parte renda variável. Aí tem operações em fundos e investimentos imobiliários, FII ou FIAGRO. Clica nessa parte e aqui você vai colocar o consolidado dos investimentos que você fez em relação ao resultado líquido do mês, o acumulado mês a mês aqui dos seus resultados. Por isso a importância e relevância de você ter um controle em relação aos investimentos que você faz na bolsa de valores para saber se você está tendo lucro ou prejuízo, porque quando você tem um lucro tributável, esse resultado você precisa inserir ele aqui na aba de resultado líquido do mês na sua declaração de imposto de renda. Inclusive, se você tiver prejuízo, também
é importante você informar, porque a compensação desse prejuízo ela é possível e permitida no Brasil, mas só é possível e permitida se você informar na sua declaração de imposto de renda. Senão, você não vai conseguir compensar esse prejuízo que você estava tendo. Inclusive, se você já vinha declarando em meses anteriores, ou se você está fazendo a sua primeira declaração e vai ter prejuízo, basta botar aqui, ó, se teve prejuízo, R$50. Quando for na sua declaração de imposto de renda 2024, você vai informar aqui, ó, resultado negativo até o mês anterior. Você bota o acumulado total de prejuízo que você teve nesse ano, que você informou nessa declaração do imposto de renda 2023. Se você não tiver informado, você não vai ter como puxar essa informação aqui, porque o imposto de renda não puxa automático. Não é algo que a Receita Federal quer que você preencha, mas é algo que é permitido e você pode se utilizar. É válido salientar que qualquer venda em fundo imobiliário ela é tributável e tem incidência de 20% de imposto em relação ao lucro que você teve. A tributação só tem se você tem lucro. E é válido salientar também que se o seu lucro tributável for menor que R$10 de imposto a pagar, se eu botar aqui, tive um lucro, um resultado no mês de R$50. Se eu colocar R$50, deu imposto devido R$10. Se foi 49 o meu lucro, se eu colocar aqui R$49, o imposto devido foi R$9,80. Você não precisa pagar nesse mês, até o último dia útil do mês subsequente. Você pode esperar acumular acima de R$10 para poder emitir uma DARF e pagar esse lucro tributável. Abaixo de R$10 você não emite DARF para pagar nada. Vale salientar 20% de imposto em relação a qualquer venda com o lucro que você teve de fundo imobiliário e precisa pagar até o último dia útil do mês seguinte. Então, esse tipo de controle é feito mensal e é apenas levado aqui para a sua declaração de imposto de renda. Inclusive, é o que muitas pessoas acabam se confundindo. Aqui sempre você vai colocar todo o resultado acumulado em relação às vendas que você teve dos fundos imobiliários. Esse é todo o detalhamento. Se você tiver ficado com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Bom, no vídeo de hoje foi isso. Aproveita para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, pessoal!